As quartas de final da Eurocopa foram só o começo. Essa é a minha visão sobre o futuro da seleção da Turquia. Depois de uma boa campanha de Euro, a perspectiva em torno dos turcos é bem otimista, pois conta com bons talentos e ainda jovens. Eu sou o Fabrício e esse é o canal Sala de Futebol. E hoje eu vou falar sobre a campanha da Turquia na Euro e o seu verdadeiro potencial para o futuro. Para quem está achando que essa campanha de quartas de final da Turquia, na última Euro da Alemanha, que por pouco não alcançou as semifinais, é fruto de um trabalho longo e consistente, está completamente enganado. O seu treinador, o italiano Vincenzo Montella, assumiu o comando da seleção há menos de um ano, em setembro do ano passado para ser mais exato, depois do antigo treinador Stefan Kuntz não se firmar no comando técnico. O que credenciou Montella ao cargo na seleção foram suas duas boas temporadas anteriores pelo Adana Demirspor. Esse trabalho do Montella no Adana também foi o que fez ele ressurgir na carreira de treinador, porque o seu último grande trabalho foi na Fiorentina há cerca de 10 anos. Depois ele rodou por times como Milan e Sevilha sem nunca se firmar. Montella chegou e logo em seguida confirmou a classificação da Turquia para a Euro, que para os turcos teria um sabor ainda mais devido à grande comunidade turca na Alemanha. E para quem viu apenas um jogo da Turquia nessa Eurocopa, pôde presenciar o clima do estádio, a fervosidade que os apaixonados torcedores turcos colocavam nos jogos. Para quem estava desavisado, poderia achar facilmente que o jogo estava acontecendo em Istambul e não na Alemanha. A campanha na Euro da Turquia começou muito bem, uma vitória de 3-1 contra a Geórgia, e com certeza esse jogo foi um dos melhores da competição. Os destaques ficaram para dois golaços da Turquia, o do Mudo e o da grande promessa da seleção, o Arda Güler. Os turcos foram animados para o segundo jogo contra Portugal. Até começaram bem, mas principalmente depois da atrapalhada do Akaydin fazendo um gol contra Tosco, matou o jogo. Em menos de 30 minutos já estava 2-0 para os lusitanos. Ao meu ver, o Montella errou bastante na escalação inicial desse jogo. Ele não entrou com o Güler e com o Kenan Yıldız, que é outra grande promessa turca, deixando os dois na reserva, além de deixar o Çalhanoğlu numa função um pouco mais recuada. É bom destacar algo sobre o Çalhanoğlu. A sua ida para a Inter fez muito bem para sua evolução técnica e tática. Até então, ele era um jogador mais ofensivo, mas com o Inzaghi na Inter, ele virou um meio-campo mais defensivo, totalmente completo, jogando mais recuado, sendo muitas vezes o cara que inicia as jogadas, principalmente nessa última temporada, depois da saída do Brozovic. Isso tudo só é possível devido à sua ótima qualidade de passe, e agora ele vem mostrando que também sabe marcar e preencher os espaços defensivos muito bem. Na Inter não tem discussão, ele se encaixou perfeitamente como o primeiro homem da trinca de meio campo dos comandados do Inzaghi. Mas a Turquia, ao meu ver, ele se encaixa melhor jogando um pouco mais adiantado, como o terceiro homem de meio campo, colocando o Can Ayhan, o Yüksek ou o Özkan para formarem a dupla de volantes que dará suporte para o Çalhanoğlu jogar com mais liberdade ofensiva. Pois ainda nessa comparação com a Inter, por mais que a Turquia tenha bons nomes de ataque, que nós ainda vamos ver melhor no decorrer do vídeo, os turcos não têm ninguém com a qualidade do Lautaro ou do Thuram, por exemplo, que são os atacantes da Internazionale. Por isso, ao meu ver, faz mais sentido o Montella deixar o Çalhanoğlu mais adiantado, ainda mais pela grande qualidade que ele tem no chute. Isso, sem dúvidas, deixa a Turquia mais forte ofensivamente, mesmo que custe o preço de perder um pouco de qualidade no passe inicial, sem o Çalhanoğlu mais recuado. No último jogo da fase de grupos, a Turquia venceu por 2-1 a República Tcheca, um jogo em que ela dominou, que de fato, a expulsão do Barak aos 20 minutos de jogo condicionou bastante o jogo para os turcos, mas mesmo assim, a escalação inicial que o Montella colocou, ao meu ver, foi a mais acertada, desfazendo os erros que ele cometeu contra Portugal. Contra a República Tcheca, ele entrou com o Yıldız de um lado, Güler do outro e o Yılmaz mais centralizado, mas vale frisar que não é estático o posicionamento desses jogadores no ataque. Sim, o Yıldız realmente fica um pouco mais fixo pela esquerda, mas o Güler e o Yılmaz trocam muito de posição. Tanto é que o Montella já enfatizou isso, que gosta de ver o Arda Güler circulando o campo. É claro que ele não tem porte físico para ser o centroavante. Quando estiver jogando no centro como um homem mais adiantado, ele seria a espécie de um falso 9. Mas o grande acerto na escalação do jogo contra os tchecos foi o meio de campo, fazendo exatamente o que eu acho para ser a melhor escalação, com o Yüksek e o Özkan na dupla de volantes, com o Çalhanoğlu mais adiantado, tendo liberdade para atacar.
e isso foi mostrado quando ele fez o primeiro gol do jogo num belo chute rasteiro. Assim se encerrou a primeira fase, num grupo que demonstrou ser bem mais difícil do que inicialmente. A Turquia termina em segundo lugar com 6 pontos. Portugal nós já sabemos sua força, mas tinha os tchecos, que são figurinhas carimbadas de Euro, inclusive foram até as quartas de final da última edição e sempre contam com bons nomes ao longo do tempo. E a Geórgia, que foi uma grata surpresa, inclusive um dos meus próximos vídeos será falando dos georgianos. Nas oitavas de final, a Turquia veio enfrentar a Áustria, que foi a líder do grupo que tinha Holanda e França, ou seja, os austríacos entraram como favoritos, não só por isso, mas também por um jogo amistoso que aconteceu entre as duas seleções apenas 3 meses antes, que foi uma goleada por 6-1 da Áustria contra a Turquia. No jogo da Euro, a Áustria pressionou bastante, tendo mais de 60% de posse de bola e 20 finalizações, mas quem saiu vencedor foi a Turquia, com 2 gols originários de escanteio que o zagueiro Demiral foi lá e guardou. E também teve o goleiro Gunok salvando a Turquia ao menos 2 vezes com grandes defesas, principalmente uma cabeceada no último lance do Baumgartner. Já que os defensores foram um grande destaque da Turquia nesse jogo, eu vou aproveitar essa deixa e destacar esse setor agora. Se nós olhássemos há uns 2 anos atrás, eu iria falar que a Turquia tinha uma ótima dupla de zaga, porque Soyuncu estava jogando muito bem no Leicester e o Demiral na Atalanta, mas de lá para cá eles caíram muito no seu futebol. O Soyuncu nada fez no Atlético de Madrid e hoje está no Fenerbahçe. Já o Demiral foi para o Al-Ahly da Arábia Saudita, e nós sabemos que o nível de futebol por lá ainda é bem baixo. E isso reflete no sistema defensivo montado pelo Montella. Em nenhum dos jogos ele conseguiu repetir as escalações. O seu zagueiro mais confiável no momento é o Bardakci. O Demiral, herói contra a Áustria, nas 2 primeiras partidas foi reserva, revezando com a Caidinha a titularidade, e às vezes o Kanayan também jogava por ali. O goleiro mais usado foi o Gunok, que jogou 4 dos 5 jogos. O único jogador que foi titular em todas as partidas do sistema defensivo foi o lateral esquerdo Kadioglu, que por curiosidade, ele é destro. Se no jogo contra a Áustria, há quem possa dizer que os austríacos mereciam sorte melhor, nas quartas de final, a Turquia contra a Holanda, que perdeu de 2-1 por virada depois de tomar 2 gols em 7 minutos, com a defesa dando muito espaço, principalmente no gol do De Vries de cabeça, isso casa perfeitamente com a vulnerabilidade da defesa turca dita anteriormente. Mas sobre a questão ofensiva, eu posso afirmar que os turcos criaram mais chances de gols, 2 inacreditáveis, quando já tinham tomado a virada, num lance de chute do Çelik que o Van de Ven tirou, e nos últimos instantes, uma defesa do Verbruggen numa finalização do Klitschko. Vou aproveitar essa deixa do lance do Klitschko para falar um pouco mais do potencial dos turcos, começando pelo próprio Klitschko, que tem apenas 18 anos, e na sua temporada de estreia como profissional pelo Besiktas, ele fez 11 gols e deu 3 assistências em 23 partidas disputadas no campeonato turco. Ele é um nome de muita esperança para o ataque da Turquia, somado ao Güler, que tem apenas 19 anos, e o Yildiz, que joga no Juventus e que teve bons momentos nessa temporada nos italianos. E outros nomes, como o Aktürkoğlu, que tem 24 anos, o Yilmaz, que tem a mesma idade e também joga pelo Galatasaray. Para esse pessoal do ataque, a presença do Çalhanoğlu, que no momento é o principal jogador da Turquia, é muito importante para dar experiência, além de qualidade que ele entrega, né? Isso é óbvio. No meio de campo, os nomes que eu citei, Yüksek do Fenerbahçe e o Özkan do Dortmund, têm menos de 26 anos. E ainda no meio de campo tem o Kökçü, que tem apenas 23 anos, que se destacou muito no título holandês pelo Feyenoord há 2 temporadas. Após isso, ele foi para o Benfica. E entre lesões, problemas com o técnico e a questão de adaptação, ele fez uma temporada bem abaixo. Ao menos, existe margem para a recuperação de sua carreira. Por fim, os defensores, Demiral e Soyuncu. Por mais que estão embaixo no momento, eles ainda têm idade para recuperar o bom futebol, pois o Demiral tem 26 e o Soyuncu 28. Na lateral esquerda, Kadioglu com seus 24 anos entrega muito por ali, tanto é que constantemente recebe sondagens de clubes como o Borussia Dortmund. Na lateral direita, Muldur com 25 e Çelik com 27 não são diferenciados, mas conseguem corresponder bem. Por fim, o goleiro Gunok, que foi o titular na Euro, já tem 35 anos. Ou seja, ele já está em fim de carreira, mas o Bayındır com 26, que é o reserva do Onana no United, e o Çakır, que atua pelo Trabzonspor com 28 anos, são goleiros de bons níveis
e com uma boa idade ainda. Esses jovens e bons jogadores, com destaques para os atacantes, colocou a Turquia como a segunda menor idade de toda a Eurocopa. Por isso, se enxerga potencial nessa seleção e ainda existe a possibilidade de surgir mais bons nomes futuramente. Essa possível melhora dos turcos não é o ponto de ganhar uma Eurocopa da vida, não é isso que eu estou falando, mas sim para fazer melhores campanhas. Pois essas quartas de final alcançadas na Alemanha foi apenas a terceira vez que eles chegaram nessa fase, mas em Copa do Mundo é pior ainda o retrospecto, apenas 2 participações no geral. Em 54 caiu na primeira fase e em 2002 foi o terceiro colocado, fazendo 2 jogos muito difíceis contra o Brasil no torneio, mas de resto, a história mundiais tem mais nada, e é muito estranho isso, pois a Liga Nacional é boa, conta com bons jogadores e bons clubes, e alinhado aos bons jogadores e jovens talentos que a Turquia tem e continuidade do trabalho do Montella, se espera que os turcos classifiquem para a Copa de 2026, porque se não se classificar dessa vez com mais vagas disponíveis, pode desistir. E olhando para a Eurocopa de 2032, é muito importante que a seleção da Turquia esteja bem, pois juntamente com a Itália, eles vão sediar a edição desse torneio. Para finalizar, uma coisa que não pode negar é que todos os jogos que envolveu a Turquia nessa Eurocopa foi muito legal de se ver, ataque dos dois lados. Isso se deve aos bons nomes ofensivos turcos, mas ao mesmo tempo um sistema defensivo irregular. Tudo isso, alinhado ao fato do Montella não ser um treinador retranqueiro, ele gosta de ver seus times jogarem bem, mas o principal fator que ainda faz o time da Turquia ser desequilibrado é o pouco tempo de trabalho do seu treinador, o Montella, menos de um ano. Se em clubes isso é considerado pouco, imagine em seleções, que os jogadores se reúnem apenas algumas vezes por ano. Agora comente abaixo o que vocês acharam da participação da Turquia na Euro e qual o verdadeiro potencial sobre a seleção deles nos próximos anos. No mais é isso, até a próxima.